liceístas! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a literatura contemporânea brasileira e vamos iniciar falando dos grupos e movimentos mais conhecidos desse período. Começaremos pela chamada poesia marginal que mencionamos na aula passada. Então, elas vão acontecer basicamente durante os anos 70 como uma manifestação de denúncia e de protesto, uma explosão de literatura geradora de poemas espontâneos mal acabados, muito irônicos, com linguagem altamente coloquial, que falam desse mundo imediato do próprio poeta, contexto, a vida deles. Quase sempre, com muita ironia, muito humor, eles zombam tanto da cultura oficial, da qual eles estão fora, estão marginalizados desse processo, né, não têm acesso a essas editoras. Eles também escarnecem a própria literatura por conta disso, aqueles que se dobravam às regras e às censuras que eram impostas. Então, eram os autores que escreviam seus próprios textos e que tratavam de produzir seus próprios livros em casa, de maneira improvisada, xerox, mimeógrafo, e à mão, escrito à mão mesmo, eles encadernavam isso de uma maneira muito rudimentar, vendiam isso nas praças, nas portas de teatros, nas ruas, mas escreviam de maneira espontânea, como havia uma necessidade muito grande de colocar logo esse poema em circulação, quase sempre eles eram muito mal acabados. Se escrevia agora no auge da emoção e já passava adiante, né, não tinha aquele cuidado de ver, rever, corrigir esse texto. Então não tinha esse muito trabalho com o texto literário em si, era mais uma manifestação mesmo de denúncia e de protesto contra a situação daquele contexto em que eles viviam, um contexto de, entre aspas, né, ditadura militar, mas imposição de censura e, obviamente, as dificuldades que eles passavam enquanto pessoas que buscavam viver de maneira alternativa. As características marcantes dessa poesia são o experimentalismo, né? Experimentar maneiras diferentes de produzir literatura, a moralidade, a pregação da sua ideologia e a irreverência, que são marcas características da poesia marginal. Muita piada, muito deboche, muita, né, piadinha com teor político ou do contexto em que está inserido, analisando mesmo e denunciando os problemas sociais do seu período. A sua divulgação, como eu disse, era nada convencional, não com um editor, não com uma editora publicando, editando esse livro, vendendo nas livrarias, nos lugares tradicionais de comercialização, nada disso. Eles eram fixados em muros, em jornais improvisados, não os de grande circulação, revistas, folhetos mimeografados ou então impressos em gráfica de fundo de quintal. Vendidos onde? Em mesas de restaurantes onde houvesse público para comprar, né, gente? Em portas de cinema, em teatros, em centros culturais, shows musicais, onde houvesse aglomeração, ali eles iriam ofertar a sua produção poética. Inclusive, teve um que teve uma ideia, né, para aquele período bem criativa. Fez uma chuva de poesia, jogando seus textos do alto do prédio, né, da cobertura do edifício Itália em São Paulo, em 1980. Era uma maneira de chegar ao máximo de público possível. O tropicalismo foi outra tendência muito conhecida na produção que associa música e literatura, arte de maneira geral, né, a pregação de uma ideologia, de propostas de releitura da cultura nacional e criar o tropicalismo influenciados aí pela proposta da antropofagia, das ideias de Oswald de Andrade. Se deu nos anos 60, era um movimento musical que foi originado ali nos festivais de MPB que existiam naquele período nas redes de televisão e projetaram alguns músicos conhecidíssimos hoje, como Caetano Veloso, Gilberto Gil e os Mutantes, que eram apoiados em textos dos poetas Torquato Neto e Capinã também. Né? Nós temos músicas do tropicalismo que têm pura poesia, um trabalho com a sonoridade, com as figuras de linguagem, com as figuras sonoras. Então, é um texto poético misturado com a música, como aconteceu também, por exemplo, com Vinícius de Moraes, como nós vimos. Eles pregavam o combate ao nacionalismo ingênuo, que era uma proposta que a antropofagia de Oswald já tinha, né, de devorar qualquer cultura. E isso eles faziam dentro da produção musical,
que ia desde a exploração de guitarras elétricas dos Beatles, por exemplo, com tendências do violão na bossa nova, do João Gilberto, e até o nordestinismo do Luiz Gonzaga. Então, eles bebiam de todas as fontes que eles achavam interessante, sem nenhum tipo de preconceito. Explorar a experimentação musical e literária. Conseguiram muita influência ainda hoje na música, na literatura e no teatro. Eles estão sendo sempre revisitados. Nós temos aí, por exemplo, Jorge Benjor, muitos autores e cantores modernos que buscam influência ainda no tropicalismo. Os seus representantes, por essas produções que algumas vezes pregavam, inclusive, coisas que a ditadura jamais concordaria, foram perseguidos. Então, só para citar um exemplo, tem uma música dos Novos Baianos, né, que dizia assim: você pode fumar baseado, baseado em que você pode fazer tudo, né? Então, que os militares considerariam uma apologia às drogas e uma afronta às autoridades constituídas. Então, quase todos os autores tropicalistas, o próprio Caetano Veloso, o Gilberto Gil, tiveram que se exilar, foram morar na Europa um período por conta dessa perseguição, foram exilados do país. Características marcantes: o humor, a irreverência e, obviamente, a rebeldia, né, que trazia ironia para as músicas e até, inclusive, a paródia, né? Vai pegando desde cantigas populares até obras de outros autores. A fragmentação da realidade, muitas vezes flexa, esses flashes desconexos que faz a gente às vezes não perceber muita associação entre uma parte do poema e outra, né? Gente, o leitor queria buscar uma maneira de conectar, de perceber por que o poeta resolveu colocar aqueles dois elementos juntos dentro do texto. É um texto, né? Para a gente vai ser de difícil interpretação. A ruptura total com os padrões tradicionais da linguagem, né, essa rebeldia deles, é demonstrada aí também, né, sem pontuação, sem seguir as regras da sintaxe de colocação, de concordância. Essa proposta de liberdade total na forma já existia desde o período das vanguardas, né? Lembram do futurismo? Quase todas as correntes de vanguarda pregavam a liberdade dessas amarras. E o prosaísmo? O prosaísmo nós falamos da Adélia Prado, que é uma poetisa que recentemente até caiu no vestibular da UEMA, e tem caído até no Enem também. Ela é a principal autora dessas características, né? Aproxima a poesia da prosa, como se estivesse conversando, né? É um texto que parece uma conversa, próximo da fala, e não da poesia em si. E ainda tem também a questão do prosaico, né, do prosaísmo e do prosaico, que é a poesia feita das coisas simples, do cotidiano, do dia a dia, né? Eles têm o que a gente chama de reinvenção da linguagem, né? Você pegar uma poesia e escrever como se estivesse escrevendo em prosa, enquanto a gente tem autores da prosa escrevendo como se fosse uma poesia. Há essa certa mistura, né, entre prosa e poesia que não existia antes. A redescoberta do cotidiano é a marca dela, certo? Porque ela é chamada, até conhecida aí como a poetisa da dona de casa. De fato, ela era uma dona de casa, uma professora. E aí fala desse cotidiano, da esposa, que tem prazer em fazer a comida e botar na mesa para o seu marido, de cuidar das coisas da casa, né? De ser aquela mulher que normalmente hoje muita gente não gostaria, né? De ser elogiada, as Amélias, assim. Então, esse é o universo da Adela Prado. E ela não coloca isso como uma coisa ruim para ela, era uma coisa boa, tá? Ela foi inclusive descoberta aí por Drummond, que viu os primeiros poemas dela, gostou demais, ajudou a lançá-la nacionalmente, principalmente por esse prosaísmo, esse prosaico, né? Transformar pequenas situações cotidianas em poemas que vêm carregados de lirismo e que retomam uma tendência que já era inaugurada por Manuel Bandeira, né? De fazer poesia sobre o seu cotidiano. Lembra do Manuel Bandeira, que tem até um poema dele que começa o médico dizendo para ele: diga 33, e ele 33, né? Ou seja, retratando ali uma de suas muitas consultas em razão da sua tuberculose. Então, é com base no cotidiano, nas situações corriqueiras, simples do dia a dia, mas com lirismo, com emoção, né? Tá trazendo uma beleza daquele momento
E, obviamente, com trabalho sonoro, às vezes sobre aspectos religiosos também, que a Adélia Prado trabalha bastante. Então, não é exatamente uma novidade, né, tratar desses assuntos que Bandeira já tratava. Mas era uma tendência que ela seguiu e que segue ainda hoje, tá? Porque ela é uma poetisa ainda viva. E dos anos 80 para cá? Não é mais possível a gente fazer nenhum enquadramento, enquadrar essa produção das últimas 3 décadas sobre rótulos, porque não há mais esses grupos, não há mais essas propostas assim que vários autores sigam, cada qual escreve na sua individualidade. O que se observa de 60, 70 até hoje é essa multiplicidade de tendências e de autores inovadores ao mesmo tempo, que se mantêm os estilos já consagrados. Então, nós vamos ter a produção de Dumont até a década de 80, né, de Bandeira até 70, e os autores de lá para cá vão se modernizando, como foi o caso do Ferreira Goulart, que viveu até os anos 2000. Não temos mais uma proposta, um fio condutor, cada qual escrevendo da sua maneira, sobre as temáticas que mais lhe agradam. De 1980 a 2000, nota-se grande diversidade de estilos, normalmente, né, diversos poetas contemporâneos que assimilaram as lições dos modernistas e outros que optaram por retomar, inclusive, o lirismo romântico, né, produzir como os autores de antigamente. Ou ainda aqueles que vão para a veia social mesmo, de denúncia, de crítica social, que esteve bem forte na nossa literatura desde dos primeiros tempos do modernismo. Vamos falar um pouquinho quais são os principais autores, então, desse período dentro da poesia. Aí nós temos Ferreira Goulart, que viveu de 1930 a 2016. Selecionei para vocês um poema dele de 1962, que, embora já tenha uma certa idade, né, tem muito de modernidade ainda, de contemporaneidade. Ele fala de um poema brasileiro, né? Observe a preocupação de tratar de aspectos sociais, e por isso ele tem sido um dos autores mais escolhidos no Enem. Diz assim, ó, no Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 Observe aí que, ao tomar conhecimento dessa informação, ele deve estar tão chocado que essa informação fica girando na sua mente. É como a gente, quando recebe uma notícia chocante, não consegue esquecer dela. Ah, a notícia de que alguém morreu. E durante o dia a gente pensa várias vezes nessa informação. É do mesmo jeito. O chocou de tal maneira que ele repassa essa informação várias vezes, de várias formas, distribuída de diferentes maneiras nesse poema, né? Liberdade formal. Mas observe, também ele repete, talvez pela necessidade de que a gente perceba essa informação. Se fala só uma vez, poderia passar desapercebido. Por isso ele enfatiza, ele repete várias vezes a mesma informação para ficar fixado, para a gente perceber a gravidade dessa informação. E de fato era. De cada 100 crianças, 78 morriam. Era um índice alarmante de mortalidade infantil. E isso a literatura jamais poderia negligenciar. Aí nós temos o Paulo Leminski, que faleceu cedo. Ele viveu de 44 até 89. Exemplos de texto. Se chama Contra Narciso. Lembram de quem é Narciso? Os narcisistas? Em mim, eu vejo outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro é você, você e você. Assim como eu estou com você, eu estou nele e em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então perceba aí o jogo de ideias,
Percebam aí alguns recursos, como a repetição no início dos versos, os versos livres, alguns curtos, outros bem longos, né? A temática social, né? Que ele não é uma novidade para a gente, né? Vagões, trens passando cheios de perna, uma clara inspiração aí em Carlos Drummond de Andrade. Essa necessidade de comunhão, de eu sermos todos, eu ver o outro dentro de mim, eu não me voltar só para mim. Por isso, contra Narciso, eu sou o oposto daquele que só se preocupa consigo mesmo. Então, observe aí uma certa temática social, com uma linguagem cotidiana, formações, né, analisando a sociedade do seu período. Aí, mais textos curtos do Paulo Leminski, né? Mas primeiro, salve-se quem quiser e perca-se quem puder, né? Esse humor, essa brincadeira era uma característica dele. Você para a fim de ver o que te espera. Só uma nuvem te separa das estrelas. Muito lirismo nesse poema, não? Olha o Haikais aí, só com 3 versos. Vazio agudo, ando meio, cheio de tudo. É um vazio agudo. Por quê? Porque eu ando meio cheio de tudo. E aí um círculo meio fechado. O amor, esse sufoco, agora há pouco era muito. Agora, apenas um sopro. Ah, troço de louco. Corações trocando rosas e socos. Temática, inclusive, sentimental, né? Falando de emoções e sentimentos, mas de linguagem do dia a dia, né? Ah, troço de louco. Totalmente informal. Essa era uma característica do Leminski, um certo humor, uma linguagem cotidiana, bastante concisão, usando só o essencial da palavra. Essa é a Dalla Prado, né? Temos a versão dela nova, nasceu em 35, e ela já modernamente, né, com uma certíssima idade, é uma senhora de idade. E vamos ver a produção dela. Diz assim, ó. Nós vamos ler um trechinho onde ela faz uma paródia do poema de Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade, que ela chama de Com Licença Poética. Quando nasceu um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parte sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, maldição para homem, mulher desdobrável. Eu sou. Então é uma poetisa do universo feminino fazendo um retrato da vida dela, como Drummond fez no poema de Sete Faces, né? Lembra? Quando nasci, um anjo torto desse que vive nas sombras me disse: vai, Carlos, você gosta da vida. Lembra? Bem parecido. E aqui o anjo dela não, é esbelto. Enfim, deu para ela a função de mulher na sociedade, que para ela não é ruim, mas bota uma mulher como frágil, mas que ao mesmo tempo é desdobrável, que sente dor, mas nem por isso é amargurada. Então é aquela mulher que é paciente, que é amorosa, é uma característica da Adélia Prado. Na próxima aula nós vamos falar da prosa, o que é que nós temos de produção em prosa depois da geração de 45. A gente se vê no vídeo seguinte. Beijinho, tchau, tchau.